Bem-vindo à Somatize, eu sou a professora Edna e no vídeo de hoje nós vamos mostrar como achar os pontos críticos de uma função do quarto grau. Não sai daí! Quem me pediu esse vídeo foi o Romário Alves e simplesmente a pergunta é: quais são os pontos críticos da função do quarto grau? X elevado a 4 mais 8x elevado ao cubo mais 18x ao quadrado menos 8. Ô Romário, é muito simples resolver essa questão. Para achar os pontos críticos de qualquer tipo de função, basta ver os pontos onde a derivada primeira é nula, tá? É simplesmente isso. Então, ó, sempre que nós calcularmos a derivada e o ponto, naquele ponto a derivada for igual a zero, aquele ali vai ser um ponto crítico. É isso que nós queremos. Então, basicamente é resolver a derivada e igualar a zero, achar os pontos onde ela é nula. Então, vamos lá. Resolvendo, então, a derivada desta função. Lembrando que aqui nós temos uma função polinomial, e aí a regra da derivada é a regra de potência, a regra bem simples, né? Que é o seguinte, vou colocar aqui um exemplo. Se eu tenho, sei lá, 4x elevado à sétima potência, como é que nós vamos fazer a derivada desta função? Que é esse f', né? Esse símbolozinho, esse apóstrofozinho. Nós vamos pegar o expoente, passar para frente do termo, nosso monômio, né? Digamos assim, multiplicando. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser 7 vezes 4x. E aonde era a nossa potência, nós vamos sempre diminuir o nosso expoente, vamos sempre diminuir uma unidade. Então, se aqui está escrito 7, vai ficar escrito a sexta potência. No caso aqui, 7 vezes 4, 28x elevado a 6. Então, essa vai ser a nossa resposta. Então, eu vou pegar o expoente, passar para frente, multiplicando e tirar uma unidade do expoente. É isso que nós vamos fazer aqui nos 4 termos que temos aqui. Então, vamos lá. Então, nossa f' vai ser... Então, a gente tem aqui, ó, x elevado a 4. Então, o esquema, o 4 vai vir para frente, não tem número nenhum, né? Ou posso falar que é 1, então 4 vezes 1, 4. E x elevado a 3, vamos diminuir uma unidade. Então, x elevado a 4, 4x elevado a 3. Mais, segundo termo aqui, ó, 8x elevado a 3. Esse 3 vai passar para cá, multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes 8, x elevado a 2, diminuindo uma unidade deste expoente. Mais 18x ao quadrado, mesma coisa, o x vai vir para cá. 2 vezes 18 e tirando uma unidade, 1, x elevado a 1, tá ok? E a derivada da constante é sempre nula, então menos 8 vai ficar zero. Toda vez que eu tiver só simplesmente uma constante, né, que é aquele número sem letra grudado nela, a derivada dessa constante é sempre nula, tá? Bom, então aqui, acabamos de arrumar aqui, teremos que a nossa derivada deu 4x ao cubo mais 3 vezes 8, 24x ao quadrado, mais 2 vezes 18, 36x. Então, nós temos ali a derivada primeira desta função. Agora, o que nós vamos ter que fazer? Esse esquema aqui, ó. Ver para quais valores essa derivada primeira é nula, tá? Então, vamos igualar esta expressão a zero e achar o x. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, aqui, ó, vai ficar 4x ao cubo mais 24x ao quadrado mais 36x igual a zero. Então, o que nós temos aqui?
uma equação do terceiro grau, incompleta, né? No caso, está faltando aquele termo independente. Como que eu vou resolver essa equação? Eu vou colocar o x em evidência, né? Na verdade, aqui 36, 24 e 4 são todos múltiplos de 4. Então, eu vou colocar em evidência tanto 4 quanto o x, tá? É uma maneira de resolver. Então, ó, 4x em evidência. Aí, o que vai sobrar? Do primeiro termo, já tenho 4 e o x aparece 3 vezes. Uma vez já tá aqui fora, falta 2, x elevado a 2, tá? Ou, na prática, é 4x ao cubo dividido por 4x, vai dar x elevado ao quadrado. Mais 24x ao quadrado dividido por 4x, né? 24 dividido por 4 vai dar 6, né? 4 vezes 6, 24. E o x aparece 2 vezes, uma já tá aqui fora, falta mais uma. E o último termo, mais 36x. 36 dividido por 4 vai dar 9, e aqui só tem um x, ele já tá aqui fora. Então, ó, igual a zero. Então, só lembrando que o que eu fiz foi colocar em evidência. Isso é uma fatoração, é a fatoração mais usada, e fatorar é escrever de forma diferente. Então, se eu multiplicar esse 4x aqui, ó, pelos 3 termos aqui, ó, eu volto onde eu tinha. É claro que eu não vou fazer isso de novo, tá? Mas isso seria só uma prova real, tá? Bom, para que eu fiz isso? Agora, eu tenho 2 termos multiplicando, e eu tô falando que esses 2 termos são iguais a zero. Então, o que eu tenho que entender? Que ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero, tá? Sempre que eu tenho o produto de 2 ou mais termos, que a resposta é zero, pelo menos um deles tem que ser zero. Ou os dois também, no caso, ali poderiam ser zero, tá? Então, eu falo aqui, ó. Ou 4x é igual a zero, ou x ao quadrado mais 6x mais 9 é igual a zero. E aí, sai as nossas respostas, tá? Vamos lá. Vou fazer para cá. 4x igual a zero. Essa é uma equação super simples. Que número que eu multiplico por 4, que a resposta é zero? O próprio zero. Então, se o meu x for igual a zero, eu terei um ponto crítico. Então, achei o meu primeiro ponto crítico, tá ok? Claro que o ideal de achar o ponto é as coordenadas completas, né? No caso, o x e o f de x, né? Vamos fazer isso depois, tá? E agora eu vou para a segunda equação. Quais são os valores que, quando eu elevo ao quadrado, somo com 6 vezes esse valor e somo com 9, a resposta também é zero. O que é isso aqui? É uma equação de segundo grau. Vou resolver com delta e Bhaskara, ok? A não ser que você perceba que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, também tem essa maneira de resolver por TQP. Mas vamos fazer com delta e Bhaskara, que vai dar certo para qualquer tipo de trinômio. Então, só lembrando, só apagar esse esquema aqui, de resuminho, para não embolar, de exemplos. Só lembrando a fórmula do delta, b ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O nosso B é aquele termo que tem o X grudado nele, o nosso C é aquele que não tem o X, e o A, nesse caso, é 1, que é um número que está subentendido ali na frente do X ao quadrado. Então, teremos aqui, ó, nosso B é 6, então 6 ao quadrado, menos 4 vezes o nosso A, 1, e o nosso C, 9. Então, nosso delta deu 6 ao quadrado, 6 vezes 6 é 36, menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36. Delta deu zero. Toda vez que o delta dá zero, significa que eu tenho duas raízes iguais, né? Que é o trinômio quadrado perfeito que eu havia comentado. Bom, como é que nós vamos resolver agora? Fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta
sobre 2 vezes A. Então, teremos aqui, ó, menos o valor de B, que é 6, então menos 6, mais ou menos, nosso delta deu 0, então raiz quadrada de 0, sobre 2 vezes A, nosso A é 1. Aqui, raiz quadrada de 0 é 0. Então, isso aqui eu vou ter simplesmente menos 6, mais ou menos 0 não vai fazer diferença. Menos 6 dividido por 2, que é menos 3. Então, o meu segundo e último ponto crítico para essa função vai ser o ponto x igual a menos 3, tá ok? Bom, só que aí, como eu tinha comentado, o ideal é que a gente responda de forma completa, né? Um ponto com as coordenadas x e y dele. Então, o que eu vou fazer aqui agora para poder responder bonitinho? Eu vou achar o f de 0 e o f de menos 3. Aonde que eu acho isso? Na função ou na derivada? Na função, porque o ponto crítico é na função, são os valores onde a derivada se anula, mas eu sempre procuro na função. Então, na prática, eu vou fazer o f de 0, ou seja, eu vou substituir o 0 lá na equação original e ver quanto dá. E a mesma coisa com o ponto menos 3, tá ok? Então, calculando aqui, deixa eu arredar para cá. F de 0 vai ser, ó, 0 elevado a 4 mais 8 vezes 0 elevado a 3 mais 18 vezes 0 ao quadrado menos 8. Ficou apertadinho aqui, mas vai dar. Bom, essas contas com 0 vão todas se anular. 0 elevado a 4 é 0, 0 elevado a 3 é 0 vezes 8 vai dar 0, 18, o 0 ao quadrado é 0 vezes 18 vai dar 0, só vai sobrar esse menos 8 aqui no final. Então, ó, f de 0 é igual a menos 8. Então, o que significa isso? Que o ponto de coordenadas 0 e menos 8 é um ponto crítico, tá ok? É isso que nós temos que pensar. E a mesma coisa é para o ponto menos 3. Eu tenho que substituir o menos 3 aqui na função para calcular quanto dá, tá? Vou só apagar aqui para fazer, porque eu não vou ter espaço para cá. Só um minuto. Então, ó, substituindo aqui o menos 3 na função. Então, eu tô calculando o f de menos 3. Então, ó, x elevado a 4 menos 3 elevado a 4 mais 8 vezes menos 3 elevado a 3 mais 18 vezes menos 3 ao quadrado e menos 8. Aí teremos aqui f de menos 3 igual. Menos 3 elevado a 4 é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. O menos elevado a expoente par fica positivo e 3 elevado a 4 vai dar 81, que é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. Para cá vai ficar mais 8 vezes menos 3 ao cubo, que é menos 27, que é menos 3 vezes menos 3 dá mais 9, e mais 9 vezes menos 3, menos 27. Para cá, 18 vezes menos 3 ao quadrado, que aí vai dar 9 e menos 8. Bom, vou colar aqui do meu papelzinho quanto vai dar, para a gente ganhar tempo e não ficar muito grande esse vídeo. Aqui nós vamos ter 81, 8 vezes menos 27 é menos 216, 18 vezes 9 é 162 e menos 8. Juntando aqui então, né, 81 menos 216 mais 162 menos 8, chegaremos em 19. Ou seja, nosso segundo e último ponto crítico é o ponto de coordenadas menos 3 e 19. Então, resposta, né? Quais são os pontos críticos dessa função? São dois, 8, 0 e menos 8, coordenadas 0 e menos 8, e coordenadas menos 3 e 19. Ou simplesmente, se estiver perguntando só os valores de x, são os valores de x, menos 3 e
0, tá ok? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, Romário, e mais dúvidas, coloca aqui pra gente que a gente dá um jeito de resolver, combinado? Um super beijo. Tchau!